Olá, pessoal. Eu sou a Tati Súria e hoje eu vou abrir o testamento de Elvis Presley para vocês. Eu vou narrar uma tradução encontrada no blog O Rei do Rock, Elvis the Man. Essa tradução foi postada no dia 10 de maio de 2017 e tem o título de O Testamento e Últimos Desejos de Elvis Aaron Presley. Esta é a parte 1. Então, vamos abrir esse testamento e ver como foi que Elvis fez seus últimos desejos e deixou registrado. Antes de começar a fazer a leitura na íntegra do testamento de Elvis Presley, gostaria de deixar aqui algumas considerações. Sem o conhecimento de Priscila e por insistência de Vernon, Elvis revisou seu último testamento em março, antes de ir para o Havaí com Ginger. Ele deserda Priscila completamente. Elvis planejava removê-la como beneficiária desde 1973, quando eles se divorciaram. E ele o fez em março de 1977. Ficou sendo o último testamento de Elvis Presley. Shirley Deal, a namorada de Joe Esposito na época, lembrou que Priscila ligou para Joey nessa época para perguntar se ele queria contestar o testamento de Elvis. Aparentemente, Priscila empregou táticas semelhantes às que ela havia usado para obter a assinatura dos Stanley, que eram os meio-irmãos de Elvis Presley, filhos de Dee Stanley, no lançamento de filmes caseiros. Ela conseguiu essas assinaturas e não pagou nada a eles por isso, deu o golpe. Então foi assim. Shirley Deal diz: Priscila nos convidou para jantar. E eu fiquei tipo, por que ela está nos convidando para jantar? Não falamos com ela há mais de um ano. Enquanto jantávamos, ela disse: Joy, Elvis queria que você ficasse com algo. Ele não foi coerente quando assinou aquele testamento. E se você quiser contestar, eu vou te apoiar até o fim. Joy, que nunca tinha visto as manobras de Priscila, aceitou a oferta pelo valor de face. Depois que saímos, eu disse: Joy, você está louco? A razão pela qual ela quer que você conteste o testamento é para que tudo volte para ela. E uma vez conversamos sobre isso. Marty Laker diz: Elvis escreveu nos papéis do divórcio, quando ele se divorciou de Priscila, que ela não poderia usar o nome Presley em sua carreira. Isso logo mudou quando Elvis morreu. Muitas vezes Elvis afirmou que queria que Priscila não tivesse nada a ver com sua propriedade caso ele morresse. E foi na minha casa, na Califórnia, no início de 79, na noite anterior, a minha família e eu voltarmos para Memphis, quando Priscila e sua irmã vieram se despedir. Ao mesmo tempo, ela me implorou para falar com Vernon sobre torná-la a executora do espólio quando ele morrer. Ela disse que ele a recusou. Vernon recusou deixar a Priscila como executora do espólio de Elvis Presley. Ouçam. Eu sabia que ele a recusaria, porque eu sabia quais eram os desejos de Elvis. E então, na próxima etapa, ela disse que estava chateada, porque Elvis morreu antes de dar a seu pai $100.000 para abrir uma loja de bebidas no norte da Califórnia, que ela havia pedido a ele. Foi quando eu decidi não perguntar a Vernon por ela quando eu voltei para Memphis. Ela finalmente o pegou em seu leito de morte e depois que ela implorou a ele, ele cedeu. Ele cedeu principalmente porque pensou que o banco e Joy Hanks, o contador, conduziriam a propriedade
de maneira certa. Ela teve a palavra final em nome de Lisa, depois que Lisa se tornou maior de idade e o banco e Hanks não eram mais executores. O Testamento e Últimos Desejos de Elvis Aaron Presley. Esta é a parte 1. Então vamos abrir esse testamento e ver como foi que Elvis fez seus últimos desejos e deixou registrado. Eu, Elvis A. Presley, residente e cidadão de Shelby, condado do Tennessee, estando em sã consciência pelo presente momento, desejo publicar e declarar este instrumento como meu último desejo e testamento. Por este meio, qualquer e todos e condicilos por mim até o presente momento feitos. Item 1. Débitos, despesas e taxas. Eu instruo meu testamentário, daqui por diante nomeado, a pagar todos os meus débitos vencidos e despesas de funeral, assim como os custos e despesas da administração de todos os meus bens, tão logo após factível minha morte. Eu antecipadamente encaminho todos os meus bens, herança, transferência e a série de taxas que são pagas em razão da minha morte, se ou não com respeito à transferência de bens sob este testamento, sejam pagas dos meus bens restantes. Eu, por esse meio, renuncio em favor de meu Estado qualquer direito de retomar de qualquer pessoa qualquer parte de taxas pagas. Meu testamentário, em sua completa descrição, deve pagar de minha propriedade domiciliar toda e qualquer porção dos custos de administração auxiliar e procedimentos similares em outras jurisdições. Item 2. Instruções pessoais referentes à propriedade. Deleite em espécie. Eu antecipo que, concluído como parte de minha propriedade e bens na hora de minha morte, estarão palpáveis propriedades pessoais de vários tipos, caráteres e valores, incluindo troféus e outros bens acumulados por mim durante minha carreira profissional. Eu, por meio esse meio especificamente, instruo todos os interessados que meu testamento, aqui incluso, deve ter completa liberdade e discrição quando para o uso de qualquer e toda propriedade, contanto que ele haja de boa fé e no melhor interesse de meus bens e meus beneficiários. E sua discrição, quando praticada, não deve ser assunto de debate para ninguém, quem quer que seja. Eu, pelo presente, explicitamente autorizo meu testamentário e meu tutor, respectivamente e sucessivamente, a permitir qualquer beneficiário de qualquer e todas as responsabilidades criadas, segundo estou a dedrutar em espécie o uso ou benefício de qualquer mercadoria familiar, bens, móveis ou outra propriedade pessoal palpável, exclusivo de bens em funcionamento, dinheiro, ações, vínculos ou outras garantias, a qual tanto meu testamentário ou meu tutor devem receber na mesma moeda. E meu testamentário e meu tutor não deve ser responsável por gasto, dano, prejuízo de qualquer propriedade palpável usada, nem devem os beneficiários de qualquer custódia, segundo isto, os seus executores, administradores, serem responsável por gasto, dano, prejuízo de ou a qualquer propriedade pessoal palpável enquanto usada. Item 3. Propriedade imobiliária. Se eu sou o proprietário de qualquer propriedade imobiliária na hora da minha morte,
eu instruo e autorizo meu testamentário e meu tutor, como deve ser o caso, a manter tal propriedade imobiliária para investimento ou para venda, ou qualquer porção disso. Meu testamentário ou meu tutor, como deve ser o caso, devem, em seu julgamento próprio, determinar ser para o melhor interesse de meus bens e beneficiários deles. Item 4. Crédito residuário. Após o pagamento de todos os débitos, gastos e taxas apontadas no item 1, do qual eu dou, lego e deixo em herança todo o resto, resíduo e restante de minha propriedade, incluindo todas as heranças e propriedades e qualquer bem do qual eu tenho poder de indicação, ao meu tutor, daqui por diante nomeado, com as seguintes finalidades. Item A. O tutor é orientado a tomar, manter, gerenciar, investir e reinvestir o capital do crédito e acumular o rendimento deste em acordo com os direitos, poderes, obrigações, prestígio e discrição incorporados nas partes que se seguem. Item B. Após o pagamento de todas as dívidas, taxas e custos contraídos no controle da guarda patrimonial, o tutor é autorizado a acumular a renda ou pagar ou aplicar a renda e tal porção do capital a qualquer hora e de tempo em tempo para a saúde, educação, sustento, manutenção do conforto e bem-estar de: primeiro, minha filha Lisa Marie Presley e qualquer outro herdeiro legal que eu possa ter. Segundo, minha avó Minnie Mae Presley. Terceiro, meu pai Vernon E. Presley. E quarto, outros parentes vivos na hora de minha morte, os quais, na absoluta discrição do meu tutor, estiveram em estado de assistência de emergência por qualquer dos itens mencionados acima, e o tutor está apto a fazer tal distribuição sem afetar o poder do crédito de satisfazer as necessidades presentes das três primeiras numeradas categorias de beneficiários anteriormente mencionados, ou encontrar as necessidades futuras razoavelmente esperadas das três primeiras classes de beneficiários mencionados. Qualquer decisão do tutor, como sobre se ou não se deve ser feita a distribuição, e também sobre a total e tal distribuição, qualquer das pessoas descritas abaixo devem ser finais e conclusivas, e não sujeitas a questionamento de nenhum legatário ou beneficiário abaixo. Item C. Sobre a morte de meu pai, Vernon E. Presley, o tutor é instruído a não fazer distribuições adicionais à quarta categoria de beneficiários, e tais beneficiários devem desistir de qualquer interesse nesta custódia. Item D. Sobre a morte de ambos, meu pai e minha avó, o tutor é instruído a dividir o crédito residuário em créditos iguais e separados, criando um crédito igual a cada um dos filhos legais então sobreviventes, e um crédito também igual para os filhos vivendo coletivamente, no caso de qualquer dos meus filhos falecidos. A divisão, se for o caso, para os responsáveis por qualquer criança falecida, devem imediatamente investir-se de tal responsabilidade em divisões iguais, mas não sujeitas a condições contidas no item 5.
Livros separados e discos devem ser mantidos para cada custódia, mas não é necessário que uma divisão física dos bens seja feita no que diz respeito a cada custódia. O tutor pode, de tempo em tempo, distribuir o total de qualquer parte da renda líquida ou outorgante de cada uma das já ditas custódias, assim o tutor, em sua opinião, considerar necessário ou desejável fornecer para o confortável sustento, educação, manutenção, benefício e bem-estar geral de cada uma de minhas crianças. Tais distribuições devem ser feitas diretamente a tais beneficiários ou a qualquer pessoa que estiver no lugar de um pai ou qualquer guardião da pessoa de tal beneficiário, e sem responsabilidade em meu tutor em providenciar a aplicar qualquer uma das tais distribuições, e fazendo tais distribuições, o tutor levará em conta todas as outras fontes de fundos conhecidos pelo tutor a serem aproveitáveis por cada respectivo beneficiário para qualquer propósito. Item E. Quando cada uma de minhas respectivas crianças atingir a idade de 25 anos, e contanto que ambos, meu pai e avó, estejam falecidos, a custódia criada daqui em diante para tal criança termine e todos os bens restantes então contidos na dita custódia seja distribuída a tal criança que tenha alcançado a idade de 25 anos completos e livre de crédito adicional. Item F. Se alguma de minhas crianças, para quem o beneficiário do crédito está sendo criado, daqui por diante morrer antes de completar a idade de 25 anos, então o crédito criado para tal criança terminará em sua morte, e todas as propriedades restantes então contidas em tal crédito serão distribuídos completamente e livre de créditos adicionais em divisões iguais aos filhos sobreviventes de tal falecida criança, mas sujeito às cláusulas do item 5 aqui contidas. Mas se não houverem filhos sobreviventes, então aos irmãos e irmãs de tal falecida criança, em partes iguais. Os filhos de qualquer outra criança falecida têm direito coletivamente à divisão de seus pais falecidos. Contudo, se alguma distribuição de outra maneira tornar-se pagável completamente, é livre de crédito sob as cláusulas deste parágrafo F, deste item 4 de meu testamento a um beneficiário a quem o tutor estará então administrando a um crédito para benefício de tal beneficiário, sob as cláusulas desse último desejo e testemunho. Tal distribuição não será paga completamente a tal beneficiário, mas será acrescentada e tornar-se-á parte do crédito, sendo administrada para tal beneficiário pelo tutor. Item 5. Distribuição a crianças menores. Se alguma parte do capital de algum crédito estabelecido sob este desejo tornar-se distribuível completamente e livre de crédito a qualquer beneficiário até o dito beneficiário tiver atingido a idade de 18 anos, então a divisão imediatamente revestirá tal beneficiário, mas o tutor reterá posse de tal parte durante o período em que tal beneficiário estiver sob a idade de 18 anos. E no meio tempo usará e gastará parte da herança e capital de cada parte, seu tutor julgar necessário e desejável para o cuidado, suporte e educação de tal beneficiário.
e qualquer rendimento não gasto será acrescentado ao principal. O tutor terá, com respeito a cada parte então retida, todo o poder de discrição geralmente tido com respeito ao crédito. Item 6. Divisões alternativas. Em caso de todos os meus descendentes estarem falecidos antes do tempo de término dos créditos para que estarem inclusos, então, em tal caso, toda a minha propriedade e todas as vantagens de todo o crédito a ser criado abaixo, como deve ser o caso, será então distribuído completamente em partes iguais aos meus herdeiros legais por família. Item 7. Cláusulas imprevisíveis. Se alguma cláusula deste testamento for imprevisível, as cláusulas restantes serão se realizarem. Item 8. Seguro de vida. Se minha propriedade é beneficiária de algum seguro de vida na hora de minha morte, eu instruo que o dinheiro deste será usado por meu testamentário no pagamento de débitos, despesas e taxas relacionadas no item 1 deste testamento, na medida julgada oportuna por meu testamentário. Todo o dinheiro ainda não usado deve ser usado por meu testamentário como propósito de satisfazer os planos e ligações contidas no item 4, anexo. Item 9. Cláusulas pedulária. Eu instruo que o interesse de qualquer beneficiário na propriedade ou herança de qualquer crédito criado abaixo não será assunto de reclamações de credores ou outros, nem de processos legais e não podem estar voluntariamente ou involuntariamente alienados ou obstruídos, exceto se a inclusão aqui providenciada. As heranças aqui anexas para qualquer esposa será paga para seu próprio e único uso, livre de débitos, contratos e controle de qualquer marido que ela possa ter. Continua na parte 2.